Está no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. Olá, espectador que está conectado às nossas redes sociais e também ao YouTube e ouvindo a nossa rádio Instituto Federal. Estamos hoje com mais uma edição exclusiva do nosso programa Ciência no Ar e vamos conversar um pouco com o professor Rodrigo Marcon, que é professor também aqui do Instituto. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado por aceitar o convite de participar aqui da nosso bate-papo sobre ciência. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez na rádio. O Rodrigo, ele é além de professor aqui, ele é coordenador também do curso de processos químicos. Ele desenvolve vários projetos de pesquisa e extensão. Dentre esses projetos, ele está desenvolvendo um na área de tratamento de resíduo de efluentes industriais, mais voltado especificamente ali a indústrias têxteis, além de outros também que a gente vai comentar aqui. Então, basicamente, eu peço para o Rodrigo falar um pouco desse projeto, qual a motivação que levou a desenvolver esse projeto e contextualizar um pouco como que se dá esse tratamento. Ok. Isso já começou um pouco durante já o meu doutorado, né? Eu fiz uma disciplina de remediação de efluentes e de resíduos. E aí eu comecei a tomar ciência dessa problemática. E assim, é um tema que tem sido bastante estudado e a gente se depara assim, com várias indústrias, principalmente porque a região aqui de Suzano é uma região que tem muitas indústrias químicas, né? E a gente vê assim que não existe uma grande preocupação nessa hora de fazer essa disposição do resíduo, tanto da parte do resíduo sólido quanto a parte do resíduo líquido, que seria o efluente. E aí um dos grandes problemas que a gente vê aqui, assim, é que tanto a indústria papeleira quanto a indústria têxtil, elas têm uma carga poluidora muito alta. Então é importante a indústria tomar um certo cuidado com isso. As técnicas que são comumente aplicadas, elas não conseguem retirar esses poluentes, que a gente chama de poluentes persistentes, né? Poluentes de difícil degradação, tão fácil. Então, é preciso pensar em novas tecnologias, né? E isso já tem aí a última década, assim, despontou aí os processos oxidativos avançados, conhecidos como POAs, e esses processos, eles têm sido amplamente empregados, né? Com a ideia de tentar oxidar a matéria orgânica presente ali que vai chegar ao rio, né? Então, às vezes, assim, o tratamento convencional não retira, e aí esse processo que é chamado de processo terciário, né? Um processo mais refinado, né? Ele vai conseguir tratar, já que ele também é mais caro, ele vai conseguir aí oxidar essa matéria orgânica. A gente, aqui no Instituto, já tem uns 2 anos que eu venho trabalhando nessa linha, e esse faz parte dentro do escopo do nosso grupo de pesquisa aqui do Instituto, né? O nosso grupo chamado PAQV, né? Pesquisa em Educação Ambiental e Química Verde, que o professor Paulo também faz parte. E aí a ideia é o quê? A gente fazer em sistema de batelada, né? Tratar esse efluente no laboratório. Primeiramente, a gente faz um efluente que a gente chama de efluente sintético, então a gente utiliza esses corantes comerciais, faz esse efluente sintético, e a gente vai fazendo os tratamentos oxidativos, né? E a gente vai tentando ver quais são as características do processo que a gente consegue melhorar. O que a gente vai acabar estudando? Concentração do corante, concentração do oxidante, temperatura, e a gente vai fazendo um estudo cinético. Então a gente vai vendo o quê? Como que vai ocorrendo a descoloração, por exemplo, se for um corante, certo, a gente consegue acompanhar essa descoloração e a gente vai estudando e vendo o comportamento matemático da velocidade de oxidação dele. Legal, você falou em tratamento convencional desses efluentes.
O tratamento convencional que você está falando é o tratamento biológico, é isso? Isso. Então, primeiramente, a gente tem aquele tratamento primário, que seria a decantação só Certo. E aí depois tem o secundário, que seriam as lagoas, né? Que basicamente é o tratamento que é realizado na estação de tratamento de efluentes da Sabesp, né? Isso mesmo. Isso quer dizer que se uma empresa manda o seu efluente ali, que é as suas águas residuárias, diretamente para a Sabesp, e ela for tratar nesse sistema convencional dela, vai sair no produto final ali uma água não tratada, uma água tratada, mas contendo poluentes ainda. Isso. Se, na verdade, a indústria ela não atender a legislação, ela fazer um descarte irregular, o que vai acabar acontecendo? Esse poluente vai chegar para a estação de tratamento, por exemplo, da Sabesp, aqui na região, e aí o que vai acontecer? Ela vai chegar lá na lagoa, não vai ser degradado, e aí vai continuar seguindo o curso no rio. Muitas vezes ela pode até, com o micro-organismo que está presente ali na lagoa, ele pode causar um dano já na própria estação. Então ali, de repente, se ele não atendeu, o micro-organismo morre e aí eles precisam começar todo o tratamento de tentar recuperar aquela lagoa. Então, assim, o processo acaba agravando, né? Então, na verdade, o importante de tudo é que, assim, que a CETESB fizesse o acompanhamento, né? E aí, e esse monitoramento já para não ter nenhum perigo de nenhum descarte irregular. Se a indústria fizesse atendendo à legislação, não teria problema nenhum, né? O problema é que muitas vezes as indústrias fazem um descarte irregular, né? Ou às vezes assim... vai diretamente aos rios, né? E aí vai direto no rio e aí, infelizmente, acaba seguindo... E aqui em Suzano tem vários rios, né? Que acabam margeando aqui o município. Tem o Rio Guaió, aqui do Rio lado. Taiaçupeba, né? Rio Taiaçupeba, que a gente faz algumas análises eventuais ali. Então que a gente já tem até acompanhado aí na poluição desses rios. Um é que ele faz divisa aí de Mogi com Suzano e o outro que é de Poá com Suzano. Só localizando os espectadores aí, o Guaió faz divisa entre Poá e Suzano e o Taiaçupeba, Suzano e Mogi. Né? Isso mesmo. E ali tá bem próximo, por exemplo, o Taiaçupeba tá bem próximo ali da Companhia Suzano. E ao lado, né? Ao lado na verdade, assim, até faz parte da captação, né? Por muito tempo ali o Taiaçupeba já faz parte da captação da Companhia Suzano. Claro que em determinados momentos, com seca, ele acaba não suprindo, né, a capacidade da empresa ali, da fábrica B da Companhia Suzano. Em relação ao Guaió, até o próprio governo do estado começou a remanejar a água do rio Guaió para que ele fosse utilizado como abastecimento. E a gente tem visto que principalmente o Taiaçupeba está numa situação muito crítica, né? Então ele está extremamente poluído. E até em conversa assim, com moradores, porque a gente faz amostragem ali todo mês, e aí muitos falam que a questão de 5 anos atrás era possível pescar no rio, e hoje é impossível. A gente passa ali, são muito aguapés, muito lixo, e quando faz análise assim, você vê que um rio praticamente morto. No Rio Guaió, por exemplo, a carga poluidora é alta, é um nível crítico, mas a gente consegue ainda ver uma vida aquática existente. Às vezes a gente consegue ver a presença de larvas pretas que indicam que existe uma qualidade boa, mas também tem a presença de larvas vermelhas, que é um indicativo, por exemplo, do descarte irregular de esgoto, né? Que a gente consegue acompanhar porque tem um cheiro bem forte ali no Guaió também. Certo. A gente consegue ver em alguns rios, não necessariamente esses aqui em Suzano, além de uma água com uma certa tonalidade diferente da usual, que pode estar associada aos corantes de indústrias têxteis, por exemplo, a gente consegue visualizar também a presença de espuma, né, que pode ser ocasionada ali de surfactantes, né, daqueles tensoativos, né, tipo detergente, que são jogados sem nenhum tipo de controle ali nenhum do efluente. Esse tipo de processo de tratamento que você está sugerindo, esses POAs, né, esses processos oxidativos avançados, eles também conseguem degradar esse tipo de poluente? Na verdade ele pode ser aplicado. Na verdade ele pode ser aplicado para qualquer poluente que seja persistente. Então, existe essa possibilidade, mas no caso, por exemplo, de esgoto doméstico, que eu estou utilizando lá o sabão de casa, o detergente, sabão em pó, a maioria dos casos já foram adequados esses produtos para que eles sejam biodegradáveis.
Então a gente vê, por exemplo, Bom Jesus do Pirapora sofrendo com a grande quantidade de espumas, a gente vê a presença disso nos rios, mas a principal característica talvez não seja da indústria, talvez o mapeamento, por exemplo, talvez esses surfactantes viriam do esgoto doméstico. A maior carga poluidora é o esgoto doméstico. E os convencionais, os tratamentos convencionais, eles conseguem tratar boa parte. Como é um tensoativo biodegradável, o micro-organismo vai conseguir degradar. Então, eu não preciso estar utilizando uma tecnologia mais cara, né, que tem um custo elevado, para tratar um poluente que talvez que eu já consigo tratar com uma tecnologia mais em conta, né? Uhum. E aí, dentro desses processos oxidativos avançados, assim, o que a gente tem trabalhado aqui no Instituto, né? A gente tem trabalhado com o dióxido de titânio, que é um semicondutor, então ele vai conseguir gerar lá os radicais hidroxilas que vão atacar e vão oxidar a matéria orgânica. E aí a gente tem alguns entraves que já foram descritos por vários autores ali, que é a separação, né? Como que eu faço a dosagem do dióxido de titânio, ele é bem efetivo, principalmente quando eu faço a irradiação com uma lâmpada no ultravioleta. Então eu consigo gerar esses radicais hidroxilas, mas eu tenho problemas na separação do dióxido de titânio do meio. Então, esse é um dos entraves no uso dessa tecnologia. O que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado construir filmes finos com dióxido de titânio, e a partir desses filmes finos a gente consegue retirá-los facilmente. Então, tem facilitado a nossa separação do dióxido de titânio, por exemplo, que ele vai ficar aderido no filme, por exemplo, que pode ser num substrato de vidro, e a gente consegue manipular melhor esse efluente. Então, só para localizar o pessoal que está escutando, esse processo aí de oxidativo avançado, basicamente você tem o seu efluente, tem uma carga poluidora, o material orgânico, sabe-se lá o que for. Você vai entrar com algumas substâncias que vão ocasionar ali a geração do radical hidroxila. Isso. Certo? E esse radical hidroxila vai ajudar a decompor ali. Ele que vai acabar oxidando a matéria orgânica. Então vamos pensar assim: é um composto que o micro-organismo não consegue degradar. Então ele passa direto no tratamento secundário, porque o micro-organismo não consegue degradar. E aí a gente precisa estar fazendo uma oxidação energética. Então, como que eu vou fazer isso? Uma das formas que tem um potencial extremamente alto é o radical hidroxila. Então, se eu consigo gerar esse radical hidroxila no meio, esse radical ele vai lá e ataca essa matéria orgânica. Se a gente conseguir oxidar ele completamente, a gente leva CO2 e água. Certo. E em alguns casos, por exemplo, do corante, a gente vê a descoloração, a gente vê que realmente sumiu a cor. Porque a quantidade de corante pode estar associada diretamente à sua coloração, né? Isso. Quanto mais escuros ali, maior concentração, mais claros a solução, menor, né? Então a gente chegou num processo, por exemplo, que já é de um outro projeto, que utiliza, por exemplo, o persulfato de sódio, que é um sal solúvel, então fica numa catálise que a gente chama de catálise homogênea, porque todos os reagentes estão solúveis ali, né? Diferente do dióxido de titânio, que ele fica insolúvel, então a gente tem uma catálise heterogênea. E aí o que a gente viu? A gente viu que realmente consegue ver a descoloração, isso num tempo bem baixo, assim, em 30 minutos, às vezes com uma temperatura aí de 40 a 50 graus, a gente já consegue ter a descoloração. Mas a gente precisa estar fazendo novas análises para ter certeza, por exemplo, que eu consegui oxidar esse corante até CO2 e água. Ou, por exemplo, que eu não só tirei a cor e ainda criei um poluente talvez que seja mais prejudicial ainda do que era o corante. Então, essa é uma grande preocupação, porque às vezes assim, a gente tirou a cor, realmente. Ataquei o grupo cromóforo, né, que dava a cor ali naquele corante, se é um corante de azo ali, onde estavam os dois nitrogênios ali. Porém, eu não tenho certeza de que realmente ele teve a oxidação completa. Então, a gente está fazendo novas análises agora, por exemplo, de DQO. Então, a gente vai ver qual que é a demanda química ali de oxigênio necessária para oxidar, se ainda tem uma grande quantidade ali de matéria orgânica. E aí, por exemplo, realmente não conseguiu degradar. Então, a gente vai tentar fazer, por exemplo, uma análise mais sofisticada. Por exemplo, uma análise de massa para conseguir, por exemplo, identificar o que eu estou oxidando a quê? Né? Não estou oxidando a CO2 e água, mas eu estou parando em que estágio? Qual que é o composto que está sendo gerado aí com essa oxidação? Então, essa é a ideia da gente tentar mapear.
Entendi. E o tempo total de tratamento por esse método, ele gira ali em torno de quanto tempo? Então, de repente, se a gente consegue dar um leve aquecimento no efluente aí por volta de 50 graus, eu consigo reduzir isso para 30 minutos. 30 minutos é um tempo ótimo, né? Então, pensando no sistema de batelada, porque a maioria das indústrias têxteis, elas vão trabalhar com tanques, então é difícil você ter um processo contínuo, né? Então, aproveitar aquela água já de lavagem, eles já poderiam até tratar no próprio tanque em que foi feita a lavagem do tecido ou que foi feito o próprio tingimento. Então, poderia estar tentando juntar aquilo ali e já fazer o tratamento. Certo. E nesses processos oxidativos avançados, esses que geram esse radical hidroxila, existem algumas variáveis também que o pessoal consegue associar, né? Tipo, colocam ali íons de ferro, e diminuem o pH, gerando aquele de processo Fenton. Isso. Eles associam ali o UV ali, que seria fotofenton, ou colocam o ozônio também para estar auxiliando ali na degradação do os primeiros estudos começaram com Fenton, né? Então foram com sais de ferro, né? Então, e aí eles foram combinando. Eu posso colocar um sulfato ferroso mais peróxido de hidrogênio, faço a irradiação, sem irradiação, mexo com o pH, né? Porque a gente sabe que o pH influencia bastante nessa geração do radical hidroxila. Aí depois eu posso estar fazendo o quê? Criando uma unidade geradora, por exemplo, de ozônio ali no meio, e aí também o ozônio é extremamente oxidante, então posso fazer a combinação de ozônio mais ultravioleta. Então, todas as opções, assim, o pessoal acaba estudando sempre com irradiação ou não irradiação. Existem alguns estudos, por exemplo, de dopagem, agora, por exemplo, com dióxido de titânio. Então, eu faço a combinação de semicondutores ali. Então, eu favoreço, por exemplo, aquela alteração que eu preciso estar mandando o elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, eu consigo estreitar isso, facilitando essa transferência de elétrons, e aí eu não preciso mais fazer a irradiação, por exemplo, com ultravioleta. Eu posso utilizar, por exemplo, uma luz visível. Isso facilita também o processo. E então, diminui custo também, né? Diminui custo. E aí, só que, por exemplo, aí esse novo material ele acaba tendo um custo mais alto. Então, eu preciso pensar de uma forma de recuperar esse catalisador, né, do meio, para que eu possa estar reutilizando em novos tratamentos, né? Legal, interessante. E qual a eficiência que você, a partir desse processo, qual a eficiência de tratamento que você já obteve até agora? Na verdade, a gente conseguiu observar, por exemplo, nesses estudos que a gente monitora, por exemplo, a absorbância. Então, a gente vê que realmente, em termos de descoloramento da solução, a gente consegue chegar aí aos seus 99,9% aí. Então, quer dizer que realmente... É excelente o processo. Então, a gente consegue ver que realmente ocorreu total descoloração. A água que tinha uma coloração amarela ou vermelha, ela vai sair dali transparente. Totalmente límpida. Só que a olho nu, beleza, tá ótimo, né? Mas será que realmente eu não tenho mais nada? Então a gente precisa certificar. Então essas outras análises aí, esse conjunto de análises que a gente está planejando em fazer, é para conseguir fechar o trabalho, né? E dizer realmente, a gente está conseguindo tratar e a gente está conseguindo eliminar esse poluente desse efluente. Ótimo. Obrigado, Rodrigo, por essa primeira parte da nossa entrevista. A gente vai entrar com um breve intervalo para a gente tomar um ar, tomar uma água, e nós já voltamos já. E você, espectador, que gostou do nosso vídeo até aqui, dê a sua curtida, compartilhe com seus amigos, e caso você não tenha assinado ainda o nosso podcast, assina e passe ali a assistir nossos vídeos ali periodicamente. Então, até daqui a pouco. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância.
ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Ele defende o trabalhador. Ele ajuda a gerar riquezas. Ele faz bem à sua saúde. Ele é o herói que ajuda todo o Brasil. Beba Café. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O programa Mais Médico tem nos ajudado muito, muito mesmo. Eu posso ter um melhor atendimento no posto de saúde, melhores esclarecimentos. Então hoje eu tenho uma saúde muito melhor, tanto para mim quanto para minha família. O programa Mais Médicos ajuda a levar atendimento de qualidade a quem mais precisa, no interior ou nas periferias das grandes cidades. Já são mais de 18 mil médicos no programa. O Brasil não vai parar. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Olá, espectadores. Estamos de volta aqui com mais um Ciência no Ar, com o nosso convidado, professor Rodrigo Marcon. Olá. Falando um pouquinho a respeito dos projetos que está sendo desenvolvido aqui no Campus Suzano. E nós falamos na primeira parte sobre tratamento de efluentes industriais a partir de processos oxidativos avançados, mas mais especificamente ali da área têxtil. Agora a gente vai saber um pouco mais dos outros projetos que também são desenvolvidos aqui no campus por ele. Né? Por exemplo, os... Então, na verdade, a gente tem um outro projeto, né, que começou recentemente. Faz parte de um projeto até maior, né, que você faz parte também. Sim. E até o coordenador do projeto, né? E aí a gente tem esse projeto que é um projeto que começou, tem questão de 3 meses. A ideia é a gente monitorar, fazer as análises físico-químicas na represa Billings. Principalmente porque a gente percebe que a represa Billings ela tem uma carga poluidora muito alta, principalmente ali na região de São Bernardo, que se estende ali até Santo Amaro. Então a gente vê toda aquela região ali com um grande problema de poluição. E a principal poluição que a gente nota é uma poluição de esgoto doméstico. Sim. E ao mesmo tempo que tem essa carga poluidora, a gente vê muitos pesqueiros ali na região, né? Então, se eu não me engano, ali no entorno ali da represa Billings, na região do Riacho Grande, tem 11 pesqueiros ali, se eu não me engano, que basicamente são aqueles pesqueiros familiares, né? O pessoal trabalha com a família ali. Então, muitas vezes são pesqueiros que acabam de uma forma, às vezes, sem muita tecnologia, de uma forma até bem rudimentar, né? Eles vão criando seus tanques e ali vão criando peixes e aí acabam descartando, né, essa água dos tanques ali diretamente na represa. Aquela água com fezes de peixe, com alimento, mais alguma coisa ali que acabou levando, acaba indo tudo ali para a represa, né? Então, pensando nisso, o projeto ele tem essa vertente, né, de tentar mapear esses poluentes, então, tentar identificar quais são os principais poluentes ali. Então, nesse primeiro momento, são análises, por exemplo, para ver a carga orgânica, ver como é que está a DQO, a DBO, a quantidade de nitrogênio. Só contextualizando aí, calma, fazendo um adendo e contextualizando aí. DBO, né, demanda bioquímica de oxigênio. DQO, demanda química de oxigênio. E esses dois, por exemplo, a
A DQO, ela vai dizer pra gente assim, qual que é a carga orgânica que está presente naquela água, né? Se ela for muito alta, a proliferação de bactérias ali acaba sendo muito grande. E a DBO é quanto dessa matéria orgânica a gente consegue... as bactérias conseguem realmente, né, metabolizar, né, consumir ali, né? Lembrando que quanto maior a carga orgânica, maior a quantidade de oxigênio vai ser utilizado, aquele oxigênio dissolvido na água, né? Então vai estar sequestrando esse oxigênio para utilizar ali na degradação e vai diminuir a quantidade de oxigênio na água, tornando ali imprópria ali para qualquer tipo de ser vivo, vamos dizer assim, né? Isso, aí o que a gente acaba notando muitas vezes é os peixes morrendo, né? Então, às vezes, assim, caiu muito a quantidade de oxigênio dissolvido naquele rio, ou, por exemplo, naquela represa. Então, a gente vê muita morte de peixes ali, aqueles peixes mortos subindo à superfície, que seria por uma variável grande de oxigênio dissolvido. Um exemplo, não é querendo cortar, mas um exemplo que a gente consegue... que a gente já vê constantemente aí nos jornais, é o pessoal falando do Rio Tietê, da quantidade de oxigênio dissolvido no Rio Tietê, que está próximo a zero ali. Por isso que acaba não tendo nenhum tipo de vida aquática ali naquele rio, né? Por causa da alta quantidade de poluente ali, que acaba aumentando DBO, entre outros, né? Fora que o próprio poluente também ajuda ali. Na verdade, assim, acaba sendo um triste reflexo que a gente acaba vendo em vários rios aqui, principalmente aqui na região metropolitana, que a quantidade de oxigênio dissolvido ali está muito próxima de zero. Então, a vida praticamente no rio ali, peixes, é muito difícil. A gente conseguir visualizar um simples guaru, que é um peixinho muito pequenininho, a gente não consegue localizá-lo. No entorno da Billings, a gente vê esses pesqueiros e a gente vê alguns retratando essa problemática de que algumas variações, né, e eles terem dentro de um tanque, por exemplo, de um dia para o outro, uma morte acentuada, né, de peixes, né, e isso tem a ver com a quantidade de oxigênio dissolvido. Então, a nossa ideia, por exemplo, foi fechar um acordo com um pesqueiro, né, nessa região, e aí começar a analisar a água do tanque, e aí fazer esse histórico e ver essa flutuação, ver se realmente a gente consegue mapear esses poluentes, tentar identificá-los, e aí a gente conseguir propor tratamentos posteriores para isso. E quais tipos de tratamento que vocês estão pensando para desenvolver? Isso vai fazer parte de um outro projeto, né? É um projeto que você está desenvolvendo, né? E aí, que é a utilização de plantas, né? E essas plantas chamadas de wetlands. Então, a ideia é utilizar essas plantas da própria região ali, né? Que para fazer essa degradação, né? Então, elas vão acabar consumindo esses poluentes aí. É uma grande jogada utilizar as plantas da própria região, porque você não vai alterar o ecossistema local ali, né? Isso, acho isso é extremamente importante, a gente não poder interferir o mínimo possível ali, né? Então, na verdade, assim, a própria natureza já está se organizando para tratar esses poluentes. Então, a ideia é não inserir nenhuma espécie nova ali, porque depois a gente já vê vários casos, assim, né, de peixes que foram introduzidos e aí você perde a mão nisso, né? Você cria você propõe para a solução de um problema e cria-se um outro, né? E fora que depois que vocês desenvolverem a tecnologia e aplicar nesse pesqueiro especificamente, vocês podem ampliar ali essa tecnologia para os outros pesqueiros ali da região também, né? Na verdade, o projeto ele começa em um pesqueiro, né? Então, ele vem de uma forma mais embrionária, né? Ele começa ali, ele está crescendo com esse pesqueiro. A ideia é criar esse banco de dados e aí, a partir dali, a gente tentar expandir isso, né? Sim. Então, é difícil a gente conseguir acordo, né? Assim, muitas vezes, assim, as portas abertas desse pesqueiro foi muito bom. Porque é um problema que é uma mão dupla, né? A partir do momento que a gente consegue ajudá-lo, a gente também ajuda a represa, né? De uma certa forma. Então, se a gente consegue tratar e ele conseguir ter esse cuidado, né? No manejo dos peixes dele e no descarte desse efluente, a gente consegue ajudar a represa
E aí facilita também o quê? Uma melhor qualidade da água, vai chegar numa melhor qualidade da água para a população também. E fora que se conseguir melhorar a qualidade de água do pesqueiro, consequentemente vai melhorar também a qualidade do pescado. E a produtividade. A produtividade vai aumentar, consequentemente a parte turística regional ali acaba aumentando também, né? Ah, com certeza. Eu acho que assim, até as próprias pessoas que antigamente iriam muito ali naquela região, né? Hoje em dia, né? Tinha gente que chamava até uma parte dali que chamava de prainha, assim, que faziam, passava o final de semana por lá. Hoje em dia ainda tem gente que frequenta, mas assim... Uma menor quantidade. A quantidade diminuiu bastante, né? E tanto nesse projeto quanto no projeto anterior, vocês têm algum auxílio, algum fomento externo? Então, na verdade, o primeiro projeto, que é o de tratamento de efluentes, ele começou com um projeto pró-equipamentos do próprio Instituto, né? Então, a gente teve aí... Fomos contemplados com o espectrofotômetro. E aí depois a gente teve o quê? São projetos que visam bolsa também, que são projetos de iniciação científica. Então, utilizado... A gente tem principalmente alunos do curso de tecnólogo em processos químicos. E agora, por exemplo, esse da Represa Billings, a gente tem um outro edital também interno, né, do próprio Instituto, né, que ele visa estar fomentando essas ações em esse projeto de pesquisa que envolve aí a comunidade externa, né? Que é o edital 226, né, do ano passado. Sim. 2016. Desse ano. E fora esses trabalhos de pesquisa, você também está... Tem também projetos de extensão. Na verdade, tem um projeto de extensão que também você faz parte, né? Tem a professora Débora, tem a professora Vanessa. Vários participantes. Tem bastante professores, tem bastante alunos também. É um projeto que a gente já tem aqui no Instituto, também já tem um tempo, já são basicamente 3 anos de projeto. É um projeto que visa a educação ambiental, então a gente tenta levar isso de forma lúdica para os alunos do ensino básico da região. Então, os objetivos desse trabalho é levar para toda a região aqui do Alto Tietê. Então, alunos tanto do ensino fundamental 2 quanto do ensino médio, para eles começarem a ter conscientização que é necessário preservar o meio ambiente. Então, o projeto ele tenta levar isso de uma forma divertida, mas ele envolve experimentos químicos, ele envolve, por exemplo, dinâmicas, teatro, e aí ele vai contextualizando e vai mostrando a importância de você preservar e que ações que você pode tomar. Que às vezes, assim, são medidas simples que cada um de nós pode fazer a sua parte. E aí, à medida que cada um for se conscientizando e for fazendo a sua parte, o planeta agradece, né? Porque são ações que vão sendo somadas. E às vezes, assim, a gente vai logo no aluno. E o aluno, ele acaba sendo um multiplicador. Então, ele leva isso para casa dele, ele pode estar mudando, por exemplo, como os pais dele tratam a disposição do lixo, como que ele pode fazer a reciclagem, como que ele pode fazer essa separação. Em outras ações, por exemplo, como economizar água, economizar luz, né? E aí ele perceber, por exemplo, da importância, por exemplo, de não jogar lixo no chão, de ter uma consciência e de ser um cidadão mais responsável, né? Então, eu acho que é um trabalho que é muito importante. A gente já viu vários frutos desse trabalho, não só de conscientização, mas também a gente viu que ele realmente ele agrega bastante para os alunos. E a gente percebe também que tem uma outra particularidade, que é conseguir divulgar o Instituto. Então, a gente tinha uma grande dificuldade aqui no início, que era do pessoal conhecer o Instituto Federal, de saber que ele existia, onde ele ficava, que cursos que ele oferta. E a gente já conseguiu ter vários alunos que vieram porque viram o projeto na escola. Então, ajuda bastante na divulgação do Instituto também. Fora que a forma em qual é abordado esses conceitos ambientais, às vezes fixa mais na cabeça do aluno do que se você desse uma aula para ele a respeito dos mesmos assuntos. Você está tratando ali de uma forma divertida, ou contextualizando ali com o cotidiano ali com que o aluno presencia diariamente. Então acaba
fixando mais aquele conhecimento que ele consegue levar para casa, conversar com os amigos a respeito, com os familiares. Isso, a ideia é essa mesmo, que assim, mostrar através de experimentos simples, assim, experimentos químicos, né, da importância de como que é o efeito, como que é o efeito estufa, o que pode causar, o que é o aquecimento global, o que é a poluição da água, a poluição do solo, e aí ele vê a maquete, ele vê a dramatização através do teatro, e ele vê o conceito, e assim, de uma forma simples, mais direta e divertida. Então, acaba funcionando muito bem. São coisas que se encaixam, né? Então, a gente percebe que quando a gente passa um questionário, por exemplo, de opinião, todos elogiam bastante. E a gente consegue perceber, por exemplo, através desse questionário, que existe um certo ganho, né? Que eles conseguem adquirir conhecimentos e que eles vão aplicar e que eles se sentem mais responsáveis pelo meio ambiente. Então, acho que é um projeto, assim, muito legal, que não pode parar, né? Na verdade, assim, é um projeto que tem um grande potencial, o ideal é que a gente vá, por exemplo, já tem há 3 anos, mas a cada ano a gente acaba mudando um pouco a apresentação. Então, troca-se a equipe, troca-se também a gente reconstrói novamente todo o projeto. Então, cria-se um novo texto, criam-se com novos experimentos, e a ideia é... Novas abordagens, e aí está sempre em constante atualização, né? Muito bom. Bem, eu acredito que basicamente é isso que nós tivemos a conversar. Tem muito mais, muitos outros projetos também, mas o tempo não nos ajuda, né? Para que o programa. Fica o convite para uma próxima oportunidade para vir aqui ao Ciência do Ar, falar um pouquinho mais dos seus novos resultados que você está desenvolvendo, está obtendo, e de novos projetos também que está atuando, que pelas conversas de corredores aí, sabemos que são muitos outros projetos, né? Okay. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Pela presença. Obrigado também a vocês por assistirem mais um episódio aí do nosso Ciência no Ar. Espero vocês na próxima edição. E você que gostou e ainda não curtiu o nosso vídeo, por favor, dê uma curtida, compartilhe no YouTube, no Facebook, com seus amigos, pais, familiares, e um abraço a vocês. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.